Boa noite, Taubi. Boa noite, Anderson. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que estão? Tudo certo aqui, por aí? Como é que tá? Como é que tá Tudo São em Paulo? tudo em ordem também. Um pouquinho de frio no final de semana, mas agora esquentou de novo, né? Vamos que vamos Isso. comemorar o Dia Nacional do Aquarismo aí, que eu já vi que você estava comentando sobre isso. Dá parabéns aí a todos os profissionais do ramo. Dá parabéns principalmente aos aquariofilistas que fazem esse ramo acontecer e a nossa história continuar sempre bonita e bela aí, desde quando a gente se encantou com o aquarismo, né? Isso começa lá quando a Ó, gente é criancinha, né, Anderson? é, eu comecei com 8 anos, quando minha mãe tinha um aquário, ela tinha dificuldade de manter também os parâmetros da água ali aceitáveis para os peixes, e eu comecei a me perguntar, né, por que que aquilo lá não dava certo. E aí que eu comecei, né, comecei a me interessar e me aprofundar, não muito naquela época, né, até porque Uhum. a gente era um pouquinho, né, não tinha tanto conhecimento, eu era mais criança, mas a partir dali que começou essa paixão aí que perdura até hoje. Como é que É, começou no aquarismo, eu comecei com essa idade Oitabi? também, mais ou menos na faixa de 7, 8 anos. Meu pai montou um aquário pra gente. Na época eu morava em Salvador ainda. E morei lá dos 5 aos 10 anos. E aí a paixão começou. A gente manteve o aquário por um bom tempo. Numa época extremamente remota do aquarismo, né? Sem equipamento, É, bem com mais que a minha ainda, filtragem, né? filtragem deficitária, né? Iluminação precária e adaptada, mas enfim. Aí depois fiquei um tempo sem aquarismo e logo depois acabei remontando aí por volta dos 17, 18 anos e aí tá até hoje, né? Aí virei profissional do ramo e é estudo que não para mais. Isso aí. Bom, vamos lá então, né? Vamos iniciar a nossa conversa aí. Hoje então, como eu já tinha comentado, a gente vai falar sobre alguns testes, principalmente aqui os nossos testes da linha Labicon, né? E relacionar eles com os parâmetros do aquário, né? Que a gente tem que sempre dar uma monitorada, né? Avaliar como é que tá, para ver se eles estão condizentes, né? Com aquilo que os nossos peixes precisam. Exato. Hoje nós vamos falar basicamente, Anderson, do principal equipamento que um aquarista pode ter. Né? Os testes, na verdade, é a principal ferramenta de controle de um aquário, a principal ferramenta que o aquarista tem para apoiá-lo em todas as decisões que ele vai tomar quanto a colocar um animal novo, trocas parciais, TPA, manutenção de filtro, né, aumento de oxigenação, enfim. Os testes é a principal ferramenta para um aquário de sucesso. São simples de fazer, a gente vai ver, vai falar sobre isso, né? São bem precisos nas suas medidas, nas suas medições, né? Nos seus parâmetros, e, por consequência, extremamente confiáveis, tá? Então vamos lá, eu acho que é interessante a gente começar pelo mais simples de todo, pelo mais básico de todos, que é o cloroteste, e não menos importante, né? Às vezes é o primeiro, é o mais simples, Hum, mas às vezes é o mais importante, né? Porque se ele não tiver feito adequadamente, acaba com todo o restante do aquário, né? exatamente. O Então, cloro ele é extremamente tóxico, né, para os peixes, assim como demais organismos aquáticos. E todas, né, a maioria das estações de tratamento da água utilizam o cloro para fazer a desinfecção, né, principalmente de micro-organismos. Então essa água ela chega aí com cloro residual de mais ou menos, né, 2 miligramas por litro, e a gente tem que então neutralizar esse cloro, né, para ele não fazer mal para os peixes. Então por isso que a gente tem, né, os dois produtos, um para testar e mais, na verdade, né, mais dois produtos para neutralizar esse cloro. E comenta com o pessoal como é que é fazer esse teste aí, o que precisa ser feito. isso, exatamente. O que a gente indica, né? Primeiramente, a pessoa vai montar o aquário, vai encher o aquário e vai começar a trabalhar aí, principalmente com a ciclagem, a tão famosa ciclagem. Então, o que é importante? É lógico que o cloro é volátil, o cloro ele evapora, e então existe aquela expressão água descansada no aquarismo, mas hoje a gente não precisa mais usar isso. Né? Como você mesmo citou, algumas cidades usam 2 ppm de cloro, até 4 ppm de cloro, e de repente nas manutenções das redes eles chegam a usar até 8 ppm de cloro. Qual que é o problema disso, Anderson? Normalmente os condicionadores de todas as marcas, tá? Os nossos também,
estão programados aí para neutralizar um cloro aproximadamente até 4 ppm de cloro, né? Então aquela medida de 5 ml para 40 litros, normalmente neutraliza essa quantidade de cloro na água. Qual que é o problema disso se a pessoa não tiver um teste de cloro? Né? Vamos supor que naquele dia houve uma manutenção na rede, né, na água da rua, e a pessoa usou aquela água, né, para fazer uma TPA, uma troca parcial de água, e no caso, uma manutenção. Se de repente ele usou aquilo e não fez o teste de cloro para saber se ainda existia resíduo de cloro na água, ele corre o risco de não só estressar os animais, matar alguns peixes, e ele pode matar completamente a biologia do aquário dele. Né? Então a parte mais importante do teste de cloro é a gente tentar preservar a biologia da filtragem biológica, né, as colônias de bactérias, que são extremamente importantes para o funcionamento de um aquário. Tá? Então o que a gente indica? Vai fazer uma troca parcial de água, separa num recipiente a água que você vai usar, da torneira, lá, enfim, faz o teste de cloro. Né? Coloca a quantidade recomendada, tanto do Labicon Anticlor quanto do Labicon Protect, faz novamente o teste de cloro. Se ele estiver transparente, não tem mais incidência de cloro ou de cloramina. Então, na verdade, você pode estar utilizando aquela água e estar utilizando na medida recomendada no rótulo do produto. De repente, você colocou a medida recomendada do produto e ainda ficou um pouquinho amarelo, ainda tem algum resíduo de cloro. Isso pode danificar o seu aquário em algum dos parâmetros, né? Estressar peixe, biologia, aquela coisa toda. Então, usa mais um pouquinho do condicionador, tanto do Labicon Anticlor quanto do Labicon Protect Plus, para poder eliminar de vez essa dúvida. E aí você já vai saber mais ou menos a quantidade que você vai precisar usar no seu aquário. O pessoal às vezes pergunta, né, tá, mas o teste de cloro não tem escala de cores? Não, na verdade, ele, como tu comentou, ele é só um teste positivo e negativo. Então, se você aplicar o reagente ali na provetinha com a amostra de água, ficar amarelo, quer dizer que ainda existe cloro na água. Se pingou e ficou transparente, não teve alteração, então, né, deu negativo e não tem mais cloro residual ali. O que vale a pena a gente comentar também é que existem duas formas, que geralmente essas estações de tratamento utilizam do cloro, o cloro por si, e outras vezes utilizam a cloramina, que é o cloro ligado com a amina, que é o complexo amoníaco ali, que impede ele, né, na verdade, dificulta esse cloro a ser evaporado. Então, às vezes, a pessoa vai utilizar ali esse método de descansar a água, mas se o sistema de abastecimento está utilizando também cloramina, vai ser mais difícil desse cloro evaporar. Exatamente, e por isso a importância extremamente, né, fundamental a importância do teste de cloro sempre antes de se realizar o teste. Né, tem a indicação, eu não vou me lembrar a exata indicação por gota, mas se eu não me engano, acho que é uma gota para cada 2 litros, é isso, Anderson? Você se recorda do Protect, no caso? Eu também. Protect é uma gota para cada 2 litros. Né? Isso, exatamente. Então é muito simples, é simplesmente você pegar ali 1 litro de água, todo mundo tem um recipiente em casa que meça 1 litro, enche 1 litro de água da torneira, aquela água que você vai usar, ou da caixa mesmo, de repente alguém tomou banho, deu descarga, entrou água na caixa, vai ter presença de cloro naquela água, né? Então não custa fazer o teste rapidinho ali, fazer uma simples, como é que eu vou te falar? Uma exclusão de problema no seu aquário, né? Você vai excluir o problema, você vai ter certeza de que a água que você vai usar vai estar sem nenhum componente, sem nenhum resíduo de cloro, exatamente. Tá? Depois disso, aí eu vou deixar uma pergunta para você. Qual que você usaria, Anderson, depois do teste de cloro? Vamos lá. Olha, se eu não tivesse fazendo um tratamento de doença que utiliza metal pesado, eu vou usar o Protect Plus, porque ele, além de neutralizar o cloro, ele vai neutralizar metais pesados, vai proteger a mucosa do peixe por ação de um colóide orgânico e também vai diminuir o estresse dele durante o manejo, ali, principalmente nas trocas de água, que a gente, né, troca, acaba botando a mão, acaba colocando sifão. Então também ajuda um pouquinho a diminuir esse estresse do bicho aí. Exatamente, Anderson. Eu costumo indicar para todos os nossos clientes que o Protect Plus ele não é usado apenas nas trocas parciais de água quando você entra com água nova no aquário. Tá? Eu indico o Protect Plus principalmente, aí sim eu vou excluir o anticlor, tá? Porque o anticlor não tem essa proteção, esse anti-estresse que você citou, né, que o Protect Plus tem. Então, quando que eu indico o uso do Protect Plus?
Toda vez que você mexe no aquário, toda vez que você passa a rede dentro do aquário, toda vez que você passa aquele limpador magnético no vidro para limpar o vidro do aquário, toda vez que você insere um animal novo, uma planta, enfim, toda vez que você possa causar qualquer tipo de estresse aos peixes que estão ali dentro, use o Protect Plus, perdão, para você justamente eliminar essa questão de estresse, ajudar a proteger o peixe aí. Então não é só na troca parcial. Tá? Esse é um produto que é importantíssimo ter sempre, sempre em casa, então não pode ficar sem. Tá? E aí vamos lá, depois disso eu iria para o teste de pH. Faria um Com teste certeza, de pH. né? Depois, né, do teste de cloro, o teste que é mais difundido, mais utilizado, com certeza é o teste pH, né? Todo mundo atribui qualidade de água inicialmente ao pH. Realmente ele é muito importante, mas a gente vai ver depois que tem, né, outros parâmetros que são tão importantes quanto e dependem muito dele para se saber o que os outros parâmetros estão causando também no aquário, né? Então, o Exatamente. pH nada mais é do que uma medida, né, da concentração de íons de hidrogênio, se é o pH, que estão livres na água. Então, o pH 7 representa o equilíbrio entre substâncias ácidas e alcalinas. Um pH menor que 7, então eu vou ter maior concentração de substâncias ácidas. Um pH maior que 7, então eu vou ter uma maior concentração de substâncias com caráter alcalino. Esse teste ele é um teste colorimétrico, né? Então a gente vai pingar o reagente ali da solução na proveta com a água coletada do aquário, pinga 3 gotinhas e vai comparar a cor desenvolvida na proveta com a escala de cores do teste, né? Aqui eu tenho a escalinha de cores do pH, então depois que eu faço a aplicação dos reagentes, é só eu posicionar a proveta na cor aqui que ficou a água e eu vou ter então a medida, né, o valor do meu pH. É importante a gente destacar que a gente possui 2 testes de pH, um para faixa um pouquinho mais ácida e neutra e outro para faixa um pouco mais alcalina. Então cada teste vai ser mais específico para cada tipo de aquário. Exatamente, Anderson. Eu vou dar uma dica aqui que é o seguinte: o teste de pH, a gente vê, é muito comum as pessoas entrarem numa loja de aquarismo e falarem até, concluindo o que você falou, pH potencial de hidrogênio, né, significa aí a quantidade de íons de hidrogênio dissolvidas na água. Né, se forem íons de hidrogênio, H+, vai acidificar, se for H- vai alcalinizar, correto? Então é importante, às vezes, as pessoas terem a ciência de que, a noção de que o teste de pH, principalmente esse que você acabou de mostrar, o pH tropical, né, que é esse que está aqui do meu lado direito, aqui, ó, no caso, ele tem uma faixa de testes. Ele vai medir o pH entre 6,2 e 7,5. O que eu quero colocar com isso? Às vezes o pessoal vem aqui e fala assim, o meu pH está 6,2. Se o seu pH estiver para baixo de 6,2, vamos te dar um exemplo, 5, porque a tendência do pH é sempre acidificar. O teste vai estar medindo sempre 6,2, porque a química ela é muito justa e muito correta. Então, aquela escala de cor, ela chega no 6,2, ela não vai abaixar, não vai ficar mais amarela se o seu pH tiver 5. Né? Essa é a escala do teste para que a gente tenha a confiança, para que a gente tenha, na verdade, a classificação exata aqui dos parâmetros de pH. Então, o que a gente aconselha? Sempre as pessoas a manterem o pH numa faixa mais adequada entre 6,8 e 7,2, ou 6,6, 6,4, se for um pH mais ácido. Para quê? Para que você possa estar medindo realmente se o seu pH está sofrendo muita alteração. Né? Porque o pH ele sofre alteração todo dia no aquário, Anderson, todo dia. Né? No fotoperíodo é um pH, fora do fotoperíodo é outro, com fotossíntese de planta é um pH, sem fotossíntese de planta é outro. Enfim, apenas nos aquários de ciclídeo, onde a gente tem uma reserva alcalina muito maior, que a gente vai falar daqui a pouco, e nos marinhos, que o pH tende a ficar um pouquinho mais estável. Então, é muito importante frisar isso. Meu pH está em 7,5. Gente, compre o teste de pH ciclídeo marinho, para você ver se o seu teste não está em 7,8, em 8. Tem peixes que são extremamente sensíveis a esses pHs. E existem algumas doenças associadas a isso que a gente chama vulgarmente de alcalinose ou acidose. Né? Então pode acontecer de um peixe de pH ácido, vamos supor um disco,
Se ele tiver um pH extremamente ácido, vai dar alteração de comportamento, vai dar uma manchinha no olho, pode dissolver uma nadadeira, começar a desfiar uma nadadeirazinha, né? Então isso tem que tomar um pouquinho de cuidado. Outra dica importante, tá, Anderson? Que o pessoal tem mania, eu vou tentar mostrar aqui, mas fica meio ruim. O pessoal tem mania de olhar o teste assim, ó. Está errado, tá, gente? O teste é sempre em cima da escala de cor e você vai olhar sempre de cima para baixo, tá? Então, se você comparar o teste assim, ele vai dar erro, ele vai dar errado, a cor não vai dar certo, certo? O teste ele é projetado justamente para essa coluna de água aqui do teste, para ficar a coloração exatamente se você colocar em cima. E é para isso que tem esses encaixezinhos aqui da provetinha para você acompanhar. Tá? É só uma Inclusive dica tem essa básica. recomendação na bula, né? Tem, exatamente. Mas às vezes tem muita gente que pergunta pro lojista, como é que eu uso? Vai lá, bota 3 gotas, 2 gotas, dependendo do teste, né? 4 gotas e tal. Tem alguns testes até que a gente vai falar aqui de tempo, que é extremamente importante, né? Então, tem testes que está escrito lá na bula. Aguardar 5 minutos, aguardar 3 minutos, aguardar X minutos sem a presença de luz. Gente, isso é extremamente importante para a qualidade do teste e para definição do seu parâmetro ali que você está medindo, tá? Então o pH é isso, o pH você já acabou já falando, né? A escala de cor do pH ciclídeo marinho é essa daqui. O pessoal só tem que tomar cuidado aí que normalmente a escala de cima é para água salgada e a escala de baixo é para água doce, tá? Então vamos mostrar aqui, ó. Água doce e água salgada. Especificado também. Isso, exatamente, tá? E, gente, por favor, leia sempre a bula do produto, sempre a recomendação do fabricante. Né? Vamos lá, Anderson. Agora vamos começar a complicar um pouquinho? Vamos para o ciclo do nitrogênio? Eu acho que é interessante, né? Aí nós vamos direto para o primeiro problema do aquarismo, que é o aparecimento de amônia, é onde a gente ouve falar de ciclagem, de colônias de bactérias. Né? Então é importantíssimo a gente ter essa medição. E é um parâmetro extremamente complicado aí para poder causar problemas em aquário, né? Então, o próximo teste que a gente vai falar é o teste de amônia. A gente tem o Labicon teste de amônia água doce e o Labicon teste de água salgada. Gente, presta atenção porque dá diferença, tá? Às vezes tem gente que fala, não tem problema, é o mesmo, pode usar. Não, não é não, tá? Vai dar diferença na escala de cor aí, tá? Então, o teste de amônia, ele vai te ajudar a medir a amônia e ele vem com uma tabela bem completa aqui do lado, que não vai dar para mostrar direito, porque aqui o vídeo fica ao contrário, aonde as pessoas podem estar rebatendo o pH juntamente com a amônia, né, e a temperatura, e achar se a sua amônia está tóxica ou não. Qual que é o problema da amônia? Provavelmente a gente sempre vai ter um pouquinho de amônia no aquário, tá, Anderson? Isso aí dificilmente a gente vai ter zero. Tá? Então sempre tem um pouquinho de amônia, principalmente em pHs mais elevados. Por que o teste de amônia é importante? Porque a amônia é extremamente tóxica e prejudicial para o aquário, principalmente para os peixes. Tá? Então se você tiver um nível de amônia elevado, o seu peixe vai ter um problema de respiração, vai ter problema nas brânquias, né, das guelras, vai ter problema de transferir oxigênio para a corrente sanguínea, enfim. E isso pode acabar matando o seu peixe aí. Tá? É muito comum a gente ver o pessoal falando assim, meu peixe está boquejando na superfície. Às vezes, é só falta de oxigenação, aumenta a oxigenação lá que melhora. Se você aumentar a oxigenação, realmente você vai melhorar um pouco a condição do seu peixe. Mas você pode não resolver o problema. Então o que é o ideal? A gente indica fazer o teste, aliás, todos os testes, toda semana. Tá? Toda semana, no mais tardar de 10 em 10 dias, aí, 12 em 12 dias, para você entender o funcionamento do seu aquário. Né? Então, monitorar. Exatamente. Né? Então assim, vou colocar mais um peixe. Colocou mais um peixe no aquário, mais 2, mais 3, que normalmente no final de semana o aquarista vai lá e quer comprar algum animal novo, monitore a sua amônia a cada 3, 4 dias. Porque esses animais vão dar diferença na carga biológica e aí você vai precisar fazer esse controle para você não ter problema em outras coisas, em outros peixes, problemas que causam aí sequelas e pode até acabar matando seu peixe aí mais para frente. Tá? Então isso é importantíssimo. Você quer colocar alguma coisa em relação à amônia, Anderson? Aí eu vou deixar a parte técnica da amônia com você. Tá bom, vamos lá. Vamos tentar explicar de uma maneira resumida aí o que é amônia e como é que ela se forma, né?
porque né, a gente imagina, né, o pessoal fica perguntando como é que a amônia aparece no aquário, né, se a gente não coloca a amônia lá. A amônia, ela é o produto, né, o subproduto inicial ali da decomposição da fração nitrogenada da matéria orgânica. Então, você imagina, né, você tem ali os seus peixes, eles né, defecam, eventualmente sobra ração, então tudo isso, até troncos ali que estão entrando em decomposição também, tudo que é matéria orgânica, parte dessa matéria orgânica, né, essa fração nitrogenada, é decomposta por bactérias, né, antes das bactérias nitrificantes, né, então acontece essa decomposição, além de amônia também são formados outros compostos, né, ácidos úmicos, entre outros, e só que né, o grande problema, mas o que o aquarista enfrenta inicialmente de problema é o aumento dessa amônia aí pela decomposição da matéria orgânica que acontece no aquário. Então, essa matéria orgânica vai virando amônia, vai gerando amônia. Essa amônia, como você falou, né, é tóxica para os peixes, né, assim como para os demais organismos ali aquáticos, porque se ela for se acumulando, o peixe ele vai ter dificuldade de excretar a própria amônia que ele produz também, né, então a sobra do metabolismo dele, né, que ele excreta através de brânquias, é amônia também. Então, se a concentração ali fora está aumentando e ele não está conseguindo lidar, na verdade, ele não vai conseguir lidar com isso, ele vai ter essa dificuldade de excretar essa amônia dentro do corpo dele. Isso pode daí causar vários sintomas, vários fatores, principalmente nas brânquias ali, né, que vai ter uma queimação nas brânquias dele. E essa amônia vai se concentrar ali dentro do corpo dele e ele vai perdendo a capacidade de transportar oxigênio, entre outros problemas, né, que não cabe aqui a gente ficar linkando tudo, né, Exato. todos esses problemas. Mas então a gente tem que, de uma forma ou de outra, eliminar essa amônia ou fazer com que ela passe, né, por outros processos e chegue até um produto menos tóxico lá no final, que é o nitrato. Então, depois que a gente tem a amônia, como você falou, a gente tem que ter as bactérias nitrificantes. O que são essas bactérias? Elas vão pegar essa amônia, né, juntamente com o oxigênio, vão utilizar elas para o seu metabolismo e vão transformar em nitrito. Então, o nitrito é o subproduto da amônia. Após o nitrito, outras bactérias nitrificantes também, muitas do mesmo gênero, outras espécies, pegam esse nitrito e transformam em nitrato. Amônia e nitrito são altamente tóxicos, de forma diferente, mas são altamente tóxicos para os peixes. E o nitrato, ele não é tóxico, ele vai causar problemas só depois de muita negligência. Geralmente a gente não tem problemas de acumulação de nitrato no aquário, somente com os dois antecessores, que inclusive é muito, muito comum. Exatamente. Pode falar, desculpa, Anderson, perdão. Só para dar mais uma explicação, esse processo de nitrificação, ele consome oxigênio do sistema e libera ácido. Então, por isso que a tendência de um aquário somente com peixes é acidificar. Porque a gente está ali alimentando os peixes, né, colocando matéria orgânica para dentro do aquário, eles estão defecando, está sendo gerado toda essa amônia, a amônia entra no ciclo do nitrogênio, consome oxigênio do sistema e libera ácido. Então, por isso que a tendência de um aquário, principalmente no começo, é ter problema com amônia, com pH, porque isso vai gerando ácidos e vai acidificando essa água. Só que tem um detalhe na amônia, que é justamente essa segunda parte aqui, né, que é a amônia. Existe amônia tóxica e amônia não tóxica. Exatamente. No teste de amônia, esse aqui da Labicon, o teste de amônia tóxica, inicialmente então a gente tem que medir a amônia total, a gente vai ter o valor da amônia total, e depois que a gente descobre o valor da amônia total, a gente tem que ir para essa outra tabela aqui do lado. Porque a partir do que a gente achou de valor, juntamente com o pH que está na nossa água, a gente vai saber
quanto disso aqui que está na forma tóxica. Exatamente. Então, quando a gente está num pH ácido, a gente tem muito hidrogênio livre, aquilo que eu falei. A gente tem mais hidrogênio do que hidroxila livre aí no lago. E num pH ácido, essa amônia, NH3, ela vai se combinar com esse hidrogênio e vai formar o NH4, que é o amônio. Esse amônio já não é tóxico assim como a amônia. Ele já vira uma molécula, vamos dizer assim, muito maior, que ele não fica tóxico assim como a amônia no NH3, que é a forma tóxica. Então, à medida que a gente vai aumentando esse pH, esse hidrogênio livre vai diminuindo, né, ali na água, e a gente então vai tendo um aumento dessa concentração de amônia tóxica. Então, aquilo que a gente tinha inicialmente que não era tóxico, se a gente começar a elevar esse pH sem tirar essa amônia de N que está em NH4 na forma não tóxica, quando a gente aumentar o pH, ela vai virar tóxica. Exatamente. Então, por isso que essas mudanças no pH têm que ser evitadas, principalmente por essa questão também de que o pH influencia na toxicidade da amônia. Exatamente. Por isso que a gente costuma falar, Anderson, que a amônia, na verdade, ela é muito mais preocupante e deve sim ser controlada, monitorada semanalmente, aí, quinzenalmente, né? Que nem eu falei, eu aconselho no máximo a cada 10 dias fazer um teste. O ideal seria que se fizesse toda semana, principalmente nos aquários de pH alto. Então, todos os aquários de pH de ciclídeo africano, onde os pHs se encontram na faixa de 8 até 9. No aquário marinho, principalmente, em todos os estilos de aquário marinho, seja fish only, né, só de peixes, seja reef misturado, seja coral only também, então, enfim, todos eles devem ser monitorados onde o pH se encontra na faixa de 8 a 8,4, aí no caso do marinho. Então, quando a gente tem um pH mais elevado, a tendência da amônia é realmente ser muito mais tóxica, né? E vale lembrar essa dica que você deu, que a amônia, que é o NH, ele vai, na verdade, precisar do oxigênio. Então a gente está começando a interligar tudo. Então a gente já conseguiu interligar o nosso pH com a nossa amônia, né? Então a gente já tem que ter um teste de pH e um teste de amônia para poder saber se o nosso aquário está fazendo a primeira etapa do ciclo do nitrogênio, né? Que é processar aquela amônia, colocar mais um oxigêniozinho nela ali, no caso do pH alcalino, e transformar isso em NO2, que seria o nitrito, que também é tóxico para os peixes. Então, o que acontece? De cara, a gente já conseguiu interligar 4 testes aí. pH e amônia, que andam juntos, são inseparáveis. O nitrito que vai vir na sequência e o oxigênio que a gente vai falar mais para frente, né? Se você não tem oxigenação no seu aquário, você pode ter 1 quilo, 5 quilos, 10 quilos de mídia biológica, que as colônias de bactérias não vão se reproduzir. As colônias de bactérias não vão conseguir se desenvolver e dar conta desse processamento, dessa quantidade de amônia que vai se formar no aquário, que é uma coisa natural, né? Por ser um ciclo fechado, é uma coisa natural, né? A gente não está na natureza, onde você sempre tem água corrente, onde você sempre tem uma fonte de entrada de água, no caso de um lago, né? Ou no próprio oceano, que você tem as correntes. Então, na verdade, a gente já interligou 4 testes de uma vez só. Então tem muita gente que vem aqui e fala assim, meu aquário de água doce eu só faço o teste de pH. E malemar de cloro, e quando preciso de amônia. Tá, mas e o de oxigênio? E se você não tem oxigênio para fazer todo esse processo? Então é muito comum você ver o lojista, o aquarista, na verdade, mais inexperiente, buscar o lojista, né, e a informação do lojista, o seu aquário está sem mídia biológica. Não, gente, espera lá, calma. Uma coisa é a mídia biológica, outra coisa é oxigênio para poder fazer essa transformação, e é essa alimentação, né, no caso das colônias de bactérias boas que vão processar a amônia e o nitrito. Né? Por que boas? Porque bactérias são bactérias, então existem as bactérias benéficas e existem as bactérias maléficas, e a gente tem que lembrar que toda vez que você usa um medicamento, você mata as 2 bactérias, né, as 2 colônias de bactérias. Então, quer dizer, todas na verdade, né, não são só as 2. Então isso aí também tem que tomar um pouquinho de cuidado e vale a pena controlar toda vez que você usa uma medicação, acabou o tratamento com aquela medicação, faça um monitoramento constante da sua amônia para você saber se a sua biologia está se recuperando bem. Né? Então de amônia é isso, cuidado nos testes, cuidado para não trocar teste de água doce com água salgada, não é a mesma coisa.
tá? Comprem o específico para cada aquário, tá? Então, assim, eu já vi gente falando no mercado, eu estou montando de água doce, mas eu quero montar o marinho, então eu vou comprar o de água salgada, que é mais ou menos a mesma coisa, porque eu vi o cara na internet falando. Não é. Gente, desculpa, mas não é. Tá? Então, tome um pouquinho de cuidado aí. Da amônia, o que mais que você traz pra gente, Anderson? Olha, só queria finalizar, comentar mais um pouquinho, só essa tabela aqui que o pessoal geralmente tem um pouquinho de dificuldade na interpretação, né? Então, como eu comentei, aqui a gente, pelo teste, né, a gente aplica os reagentes ali na provetinha e depois, né, do tempo determinado, a gente compara com a escala de cores. Mas vamos exemplificar aqui, vamos supor que a minha amônia deu 1 ppm. Aí agora eu vou para a próxima tabela aqui, que é para ver quanto desse 1 ppm está na forma tóxica. Eu tenho 1 ppm, está aqui em cima, 1. Peraí, Anderson, meu enquanto pH... você tá falando, peraí, Anderson, só um minutinho. Enquanto você está falando, eu vou tentar colocar a tabela aqui, o foco não é muito bem, para ver se o pessoal consegue acompanhar. Vamos lá, vai falando aí. Tá, vamos lá. Vamos lá, então eu medi a minha concentração de amônia total, deu 1. E o meu pH hoje, ele está a 6,8 e a minha temperatura, eu esqueci de comentar, mas a temperatura também afeta a toxicidade, não tanto quanto o pH, mas também tem influência. Minha temperatura aqui, 25 graus. Então, se eu cruzar esses dois dados, né, essas duas linhas, essa coluna, eu vou chegar ali no verdinho. Então, chegou no verdinho, é uma concentração que não está não está sendo ainda prejudicial ao peixe, né? Concentrações que começam a pedir atenção são ali maiores que 0,02, começa a entrar no amarelo. E quando exigem providências, porque já está fazendo mal para o peixe, é ali concentrações de 0,04 para cima. Então, por isso que tem essas coresinhas ali já para ilustrar de que o verde está tranquilo, o amarelo requer, né, é um alerta, e o vermelho então já exige do aquarista que providências sejam tomadas. Mas vamos supor então que agora o meu pH, eu tenho um aquário de ciclídeos africanos, o meu teste de amônia bateu 2, e o pH ali do meu ciclídeo do lago Tanganica, Malawi, Vitória, enfim. Malawi, está em 8,3. Aí se eu cruzo os dados 2 ppm de amônia e 8,3, eu vou chegar lá no vermelho. Então, com certeza, se eles já não morreram, eles estão sofrendo sérios danos fisiológicos por conta dessa amônia que está na forma tóxica e está prejudicando a saúde do peixe. E se ele, né, a gente fala de toxicidade aguda e toxicidade... Agora até esqueci outra toxicidade. Mas uma toxicidade, então, se refere à ação direta da amônia, a morte pela amônia, e a outra, então, é a toxicidade que é atrelada à redução no metabolismo dele, das efesas, que possibilitam, então, outras coisas de acontecer com ele, né? Infecção de doenças, problemas fisiológicos. Exato. Então a gente tem esses dois tipos de situação. Se o peixe não morrer diretamente pela amônia tóxica, ele pode sofrer sérios danos fisiológicos que vão comprometer as defesas imunológicas dele. Exatamente. Então, basicamente, o que você falou é o que a gente vê no farol, no semáforo, todo dia, né, Anderson? Verde está tranquilo, pode continuar. Amarelo, vamos ficar esperto para sair, começar a tomar os cuidados. E o vermelho, vamos parar e vamos realmente ver onde está o erro, onde está o problema, para a gente não matar todos os nossos animais aí do aquário, né? Todos os nossos peixes. Tá? Então é importante, lembrando que qualquer pessoa, gente, é conhecido de vocês, lojista, cliente, tem lojista acompanhando, tem consumidor final acompanhando, né? Aquarista. Então, assim, teve dúvida, não tenha vergonha não, gente. Entre em contato, manda um e-mail lá para a Alcon, entra lá no site da Alcon, no Dr. Fala, manda um e-mail aqui para a Uberê para a gente. Tá? Não fiquem sem sanar essas dúvidas. Tá? A gente está aqui para isso, a gente está aqui para justamente ajudar e fazer o aquarismo se desenvolver de uma forma segura. Tá? Então, entrem mesmo lá, tem a parte do Fale Conosco, ali tem reclamação, tem Dr. Fala, tem um monte de coisa. Então manda a pergunta, o Anderson vai responder, o Guto vai responder, o Max vai responder,
Enfim, se eles não responderem, a gente responde, a Eva responde. Com certeza tem muita gente aí capacitada para tirar e para sanar essas dúvidas referentes aos testes, tá bom? Então, não fiquem com dúvida. Eu vejo muita gente com dúvida nessa tabela que o Anderson acabou de explicar, e até porque ela não tem os pHs mais baixos. Vamos retomar, pH baixo, a amônia sofre transformação e ela passa para um estágio não tóxico, tá? Então, os pHs aí abaixo de 7, provavelmente você não vai ter uma amônia tóxica, você não vai ter problema com ela no aquário. Tá feito? Certo. Depois disso, Só continuamos mais... nos... Vamos lá, desculpa. Só, eu sei que, né, que a gente tem bastante teste para falar, mas eu acho que é importante a gente, pelo menos, especificar cada tipo de situação e agora ver como corrige esse problema, né? A gente detectou amônia no aquário, mas o que tem que fazer? É uma dúvida muito frequente que chega aqui para a gente. Boa, verdade. Então, existem, né, no mercado removedores, né, resinas removedores de amônia, só que é aquela história, né? A gente vai estar combatendo ali o sintoma, mas não a causa. Se a pessoa viu que detectou amônia, né, tá ali na forma de atenção até na tóxica, TPA, né? TPA é um remédio para quase todas as situações, todas não, mas boa parte delas vai minimizar um pouco esses efeitos, né? Porque na TPA, então, a gente vai estar tirando uma água com alta concentração de amônia e colocando uma água nova já sem essa amônia, então o que está lá dentro vai ser diluído e vai aumentar, vai diminuir essa concentração de amônia dentro do aquário. Mas, obviamente, né, soluções aí corretivas, a gente precisa ver qual que é a real causa disso. Se a nossa filtragem está deficiente, né, se a oxigenação que está passando no filtro não é suficiente, a quantidade de milhas biológicas está de acordo com a carga orgânica que o aquário gera direto ali pela excreção dos peixes. Então, são vários fatores que a gente tem que levar em consideração quando a gente está avaliando esse parâmetro para ver qual que é a causa, o que está ocorrendo, né, nessa amônia. Mudanças bruscas em parâmetros de água, por exemplo, temperatura, pH, afetam essa colônia de bactérias benéficas. Então, as bactérias ali elas agem melhor ali num pH neutro até um pouquinho alcalino, 7, 7,4. Lá no pH 5,5 para baixo, é praticamente inibida esse processo de nitrificação. Então, as bactérias não conseguem converter essa amônia mais em nitrito e nitrato, num pH muito baixo. Oxigenação também é sempre necessária, porque tanto para o processo de amônia quanto depois para o nitrito precisa ser, né, consumido de oxigênio. E a temperatura também influencia mais na velocidade, né, do que no processo em si. Então, em temperaturas mais altas, o processo de decomposição é acelerado, a gente tem mais decomposição. Em temperaturas mais baixas, não, né, esse processo ele sofre um pouquinho de retardo, né? Exatamente. É importante a gente tomar cuidado com isso, porque às vezes assim, o pessoal lá do Nordeste, Norte, Nordeste, tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Quando a temperatura da água sobe, até em função da temperatura ambiente mesmo, a tendência é diminuir a oxigenação do aquário e, consequentemente, diminuir a atividade biológica e, com isso, aumentar a amônia tóxica, o nitrito. Então, é bem importante para, de repente, quem for fazer, por exemplo, um tratamento, né, de uma doença, onde você tem que colocar um termostato e elevar a temperatura do aquário para 28, 30 graus, tomar muito cuidado com oxigenação e amônia. E o pessoal da região mais quente, aí, das regiões mais quentes do Brasil, tomem bastante cuidado também com esse parâmetro, porque nas temperaturas altas, a oxigenação caindo, ele diminui essa atividade biológica. Né? E aí, a gente já sabe, se o pH estiver mais alto, tem que tomar cuidado. Na TPA, Anderson, vale a pena a gente reforçar, tá? Vou reforçar aqui mais um pouquinho, vou voltar um pouquinho para reforçar. Vai fazer a TPA, gente, mas cuidado, não vai sair correndo fazer a TPA sem controle. Vai lá na água da rua ou lá na água da torneira que você vai pegar, faça o teste de pH, faz o teste de amônia, porque às vezes pode ter amônia naquela água também. Usa o Labicon Protect Plus, faz o teste de cloro e aí sim você faz a TPA que você vai conseguir salvar o seu peixe. Outra dica importante. Como que eu faço a TPA? Vou lá, eu tenho um aquário de 100 litros, eu tiro 20 litros e encho 20 litros de uma vez? Não, gente, se você fizer isso, você vai dar um choque térmico no seu aquário.
né? Então toma um pouquinho de cuidado. Então, você tem que fazer as correções, saber o pH do seu aquário, saber o pH da água da rua, né, da água a ser utilizada, acertar, corrigir este pH com acidificante ou alcalinizante de acordo com o pH desejado, e aí você vai encher esse aquário gradativamente, você vai encher esse aquário bem lentamente, não adianta chegar lá e virar e encher de uma vez, tá? Que aí você pode piorar até a situação. Então toma um pouquinho de cuidado com isso, tá, pessoal? Beleza, vamos continuar a filinha então da nitrificação. Próximo então, depois da amônia, seria o nitrito. O nitrito, né, o pessoal apelidou ele de assassino silencioso, justamente porque, né, todo mundo fala de amônia, e o nitrito acaba sendo deixado um pouquinho de lado, mas ele se não é tão tóxico, né, na verdade ele é tóxico, né, de uma forma diferente só. Ele vai principalmente impedir que a molécula ali do sangue, né, a hemácia, transporte oxigênio. Porque em vez de essa hemácia se ligar com o átomo de ferro, esse átomo de nitrito vai se ligar com essa hemácia e vai impedir o transporte de oxigênio no sangue do animal ali. Então, é por isso que geralmente o peixe começa a ficar opaco e as brancas começam a ficar marrons, justamente porque está faltando oxigênio, aquele vermelho, né, do ferro, ele não está ali aparente por falta, né, de oxigenação que o nitrito está ocasionando ali. Então, ele é chamado de assassino silencioso justamente por essa questão, porque às vezes o peixe não tem nenhum sinal externo aparente, né, nenhum sintoma, ele simplesmente aparece de uma hora para outra bocejando, tentando pegar ali na superfície. Boquejando, né? Bocejando? Boquejando. Exato. Bocejando é de dormir, né? Obrigado pela correção aí. Imagina. Então ele vai até a superfície pegar esse ar atmosférico na tentativa de introduzir mais oxigênio para o sistema ali, para o metabolismo dele, mas, né, não vai ser possível porque esse transporte ali já está sendo dificultado. Exatamente. Literalmente o peixe morre asfixiado, né, Anderson? Na quantidade de nitrito, é isso? Sim. Basicamente isso, né? Tem vários processos ali metabólicos que ocorrem, né, que obviamente a gente não precisa ir a fundo nisso. Sim. Mas ele vai ocasionar morte. E diferente da amônia, ele não tem essa tabelinha de toxicidade, porque no nível que ele está, né, por exemplo aqui, né, aqui a tabelinha também, né, a escala de cores. Aqui tu vai ver a quantidade de nitrito que tu tem, e essa vai ser a quantidade que está tóxica, né? Então, essa é a porcentagem. Então, pela escala aqui, a gente tem o nível ideal, que é o 0, né, quando a gente tem um aquário estabilizado e com uma colônia de bactérias boas, a gente vai ter esse parâmetro zerado ou próximo do 0. E aí, a partir disso, a gente começa a ter os valores aí acima do 0, 0,25 então aceitável, e a partir do 0,5 ppm já começa a ser crítico, perigoso e, né, ali acima de 2 ppm já pode ser letal. E obviamente, como a amônia, se ele não vai matar diretamente, ele vai afetar indiretamente outras funções fisiológicas que vão acabar comprometendo o sistema imunológico dele. Exatamente. Então, assim, o nitrito a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ele tem uma escala bem restrita aí, né? Então, um pouquinho de nitrito já pode ser complicado, por isso que é importante a gente estar sempre monitorando isso, tá? Como você disse anteriormente, Anderson, existem no mercado alguns removedores, né? Tanto físico-químicos, né? Que são as resinas que você vai colocar no aquário, mas o ideal sempre é uma troca parcial para você tentar resolver o problema o mais rápido possível, né? Então, tem que tomar sempre muito cuidado com essa parte do ciclo do nitrogênio. Tem gente aqui que ainda vai perguntar do nitrato, a gente já vai falar um pouquinho dele, apesar de não ter teste, mas tome muito cuidado com pH, amônia e nitrito. Então monitorem sempre. O Anderson tem uma explicação fantástica do que ocorre tanto com amônia, ocorre com peixe, desculpa,
tanto com a amônia no sistema quanto com o nitrito no sistema, né, o que e o outro causa no peixe, né, apesar dos sintomas de boquejamento na superfície serem muito parecidos, as reações no organismo são diferentes. Então, tomem um pouco de cuidado, muito cuidado, na verdade, não é um pouco, com o monitoramento desses parâmetros para a questão de qualidade de filtragem, né? E aí eu vi que uma pessoa perguntou agora há pouco como funciona o ciclo do nitrogênio. A gente já falou um pouquinho aqui, e justamente o composto resultante de toda essa biologia, de todo esse ciclo, é o nitrato, né? O nitrato no aquarismo, tem muita gente que pergunta, mas ele não é prejudicial, tá? É muito difícil, assim, em altíssimas quantidades, uma coisa que vai ser quase impossível de você achar dentro do aquarismo, quantidade, exatamente. Vai ser quase impossível você ter um nitrato tóxico no seu aquário, porque as quantidades teriam que ser elevadíssimas, né? Apesar que eu acho que, você é biólogo, você vai me ajudar. Você tem algum estudo disso? Eu acho que não existe uma quantidade. Tem? Uma quantidade muito elevada. Tem, né? Tem um número? Muito elevado. Acho, eu não sei se é 440, tem um livro bem interessante, sim, eu sempre recomendo o pessoal que está iniciando no aquarismo plantado, que é o Ecology of the Planted Aquarium. É de uma autora lá dos Estados Unidos. Ela escreve, né, todos esses processos aí de biológicos, né, que tem influência no aquário, bactérias, fatores físico-químicos, e ali ela explica que o nitrato ele não é tóxico. Em sistemas, né, fechados ali de aquários, praticamente nulos as chances de ter intoxicação por nitrato. Exatamente. Então, pode falar. Então. Então, na verdade, gente, é exatamente isso que o Anderson traz para a gente de informação, uma informação até que nem eu sabia, desse número de 400 para cima. Então a gente não precisa se preocupar tanto. Eu não me recordo agora, Itaúbi, tá? Não sei se é 40, 400, enfim, mas é uma quantidade que... Vamos pesquisar, eu vou retomar ali. Vou ler o livro de novo. Não tem problema. O importante é a gente frisar que o nitrato ele não é prejudicial para o peixe. Tá? O nitrato ele vai causar um pouco de alga, né? Ele acaba sendo um alimento para alga. Inclusive o nitrato, quando você tira a água do seu aquário, você pode adubar, regar sua planta, serve de adubo natural. Né? O Anderson também, como biólogo especialista em botânica, aí, né, Anderson, pode ajudar nessa colocação. Né? Então você tem uma água muito rica para você regar as suas plantas, a sua horta, enfim. Né? O nitrato e o fosfato que resulta dentro do aquário em função das rações, né, em função de uma série de outros acontecimentos, acaba se transformando aí, o nitrogênio também, acaba se transformando aí num adubo natural. Então o ciclo do nitrogênio, como a pessoa perguntou, o que acontece? Você vai começar a ter essa decomposição de matéria orgânica, vai aparecer a amônia vai começar, a partir de uma quantidade determinante, ela vai começar a ser processada por uma colônia de bactérias, algumas colônias de bactérias, né, junto com o oxigênio, vai ser transformada em nitrito, que vai ser processada por outras colônias de bactérias, junto com o oxigênio também, e vai ser transformada em nitrato. Tá? Então, mais ou menos, esse é o ciclo do nitrogênio. Vale a gente ressaltar, Anderson, que essa ciclagem toda, aí, esse tempo todo, leva aproximadamente 30 dias. Né? Então, por isso que é importante estar sempre monitorando. Às vezes a pessoa monitora ali a amônia e fala, tá zero, beleza, tô tranquilo, esquece aquilo de medir. E não, a atividade biológica, ela acaba se renovando a cada 30 dias aí, basicamente, né? Se a gente fosse, como é que eu vou falar? De uma forma mais simples. Se a gente fosse simplesmente falar, apareceu amônia, até ter o resultado do nitrato, seria aproximadamente 30 dias, um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do aquário. Só que, logicamente, que isso acontece todo dia no aquário. Né? Então, não é de uma forma específica. Mas, em média, são 30 dias aí para o ciclo do nitrogênio completar toda a sua composição, né? Toda a sua troca gasosa, toda a sua troca de compostos aí para poder transformar essas matérias. Né? Em condições favoráveis, né? Exatamente. De temperatura, oxigenação, né? Se faltar alguma coisa dessas coisas aí, vai demorar um pouquinho mais. Sim, com certeza. Então, gente, sempre monitore temperatura, pH principalmente. Esses dois são fundamentais, tá? pH e temperatura. Um simples termômetro vale a pena. Tem termômetro mais chique, digital, com sensor, sem sensor. Hoje está na moda o termômetro de pistolinha lá, né? De pistola que o pessoal mede a temperatura aí nas entradas do mercado. Tem gente que mede aquário com aquilo. O importante é que você meça, que você tenha o controle. E faça os controles aí do amônio, nitrito,
o pH para poder acompanhar o aquário. E aí agora a gente vai entrar um pouquinho nos controles. Pois é, Tobi, a gente já está aguentando quase 1 hora, já foram 50 minutos. Eu acho que a gente continua um pouquinho mais com o ciclo de nitrogênio e deixa esses próximos testes para uma próxima live. Vamos terminando essa hora, depois a gente vai partir para responder as perguntas. Exato. E aí eu queria ver a tua opinião para ver o que tu acha aí, a gente fazer esses outros testes na próxima live. Tranquilo, sem problema. Vamos finalizar então o ciclo de nitrogênio com teste de oxigênio? O que você aconselha? Pode ser. Eu ia comentar um pouquinho só do processo final ali, que apesar, né, de o pessoal não comentar muito, é importante também a nível de curiosidade. Então esse processo ali de nitrificação, que é um processo que consome oxigênio, né, bactérias aeróbicas, termina no nitrato, só que não termina aí, né? O nitrato, então, ele pode ser absorvido por plantas, algas, ou ele pode ser convertido em gás, nitrogênio, por bactérias anaeróbicas, que daí só vão conseguir utilizar esse nitrato em condições sem oxigênio. Por exemplo, ali um substrato ali embaixo, uma camada de 3, 4 centímetros, ali embaixo eu vou ter uma zona anaeróbica. Às vezes tem gente que coloca no sistema, no SAMP, também cria uma zona ali anaeróbica, justamente para fazer essa conversão do nitrato em nitrogênio, para esse nitrogênio sair do sistema. Exatamente. E outros processos, né, também ocorrem com o nitrogênio ali dentro do sistema. A gente tem, por exemplo, a respiração do nitrato, onde bactérias anaeróbicas também convertem o nitrato de volta a nitrito. Então, a gente tem várias situações em que eu posso ter acumulação de nitrito. Essa respiração do nitrato. Outra situação é quando o processo de nitrificação não ocorre por completo. Por exemplo, a gente tem uma mudança brusca de temperatura no pH, e quando a gente tem isso, as bactérias que transformam o nitrito em nitrato são muito mais afetadas do que as bactérias que transformam amônia em nitrito. Então, a tendência, vários caminhos, né, tendem muitas vezes ao nitrito se acumular, e por isso que falam também, né, de novo, o assassino silencioso, porque isso é um processo de duas vias, né? A gente tem bactérias nitrificantes fazendo essa conversão até nitrato, mas a gente também tem outros processos ali anaeróbicos, por ação de outras bactérias, que também influenciam e que podem fazer essa via voltar. Exatamente. Falando um pouquinho mais sobre as plantas ali que tu comentou, né? Tem muita gente que utiliza as plantas como meio de filtragem. Inclusive nesse livro aí, desse Ecology of the Planted Aquarium, ela nas pesquisas que ela fez e até nas referências que ela encontrou, ela conseguiu observar que as plantas aquáticas, elas preferem absorver amônia do que o nitrato. A gente tem ideia, né, de que planta absorve nitrato, principalmente por questão das plantas terrestres, só que plantas aquáticas, segundo essa autora, né, e os demais colaboradores lá, as plantas elas preferem realmente absorver amônia do que nitrato, e nitrito do que nitrato. Então nitrato, se eu não tenho amônia e nitrito, ela vai então consumir o nitrato. Exatamente. E não só plantas, mas algas também, né? Então por isso que hoje muita gente está utilizando as plantas como meio de filtragem, até em aquarismo marinho, tu pode até explicar, tem os refúgios das Caetomorpha lá, né? Isso, são os refúgios de algas, né? Os conhecidos, os mais comumente chamados refúgios de alga. O pessoal usa também aquários de água doce, principalmente quando o sistema de filtragem é via SAMP, né? O que é a via SAMP? É aquele outro aquário que fica embaixo do aquário ou no cesto vidro. Às vezes a pessoa consegue adaptar ali um outro aquarinho, alguma coisa em cima, com uma pequena circulação de água, um substrato, com bastante planta ali, uma iluminaçãozinha, né? Então alguns tipos de planta, no caso do marinho são alguns tipos específicos de plantas, né? E eles vão acabar consumindo não só o nitrato, como algumas outras coisas do aquário também, como fosfato, né? E ajuda na eliminação de algas. Isso tudo vale
a gente complementar por quê? A gente tem que entender que na natureza tudo está em equilíbrio, né? Então o equilíbrio ele é fundamental para o nosso aquário. Por isso que a gente frisa tanto a importância de testes, de controle, porque a gente tem que tentar manter o maior equilíbrio possível dos nossos parâmetros, da nossa água, para poder ter um aquário de sucesso aí. Então, o refúgio de algas ele é muito usado nesse sentido, tá? Justamente para consumir realmente as plantas. Porque muita gente acaba montando aquário, Anderson, e colocando só planta artificial, né? Então, que é mais fácil, é mais tranquilo. Então aí você acaba piorando um pouco o aparecimento de alga, pode dar um pouquinho mais de alga no aquário do que se você tiver um pouco de planta natural. E às vezes vale a pena você colocar uma ou outra planta natural no aquário, porque tem vários tipos de planta natural, né? Então se você colocar, por exemplo, a Valisneria, pode ser que ela te dê problema, porque ela faz essa transformação que você acabou de citar muito rápido, né? Esse consumo você vai me ajudar agora, é a transformação endógena, não é isso? Como que é? Esqueci o nome. Você que é biólogo, cara, me ajuda aí. Não, não, Deu branco. Deu branco agora. Mas a Valisneria é uma planta que ela faz esse processo muito rápido, muito veloz. Mas você tem outras plantas da família, por exemplo, das equinodoras, alguns tipos também de amazonense e tal, que são plantas de folha larga, né, e plantas bem resistentes. Você consegue manter no aquário, ela vai te ajudar a manter um equilíbrio, né, nisso aí tudo. Pois é, Tobi, a gente tem, como eu comentei, né? Tem dois minutinhos. Acho que eu anotei, inclusive, aqui só para falar do ciclo nitrogênio uma folha inteira. Eu consegui abordar quatro tópicos aqui só. Eu achei que ia dar tempo, né? Mas não a gente dá. Começa a falar, se empolga e o se tempo empolga, fica curto, né? Aí começa a dar exemplo, né, de aquários e tal, e aí acaba se empolgando, o tempo acaba passando um pouco rápido. Então, Itobi, vamos... É isso aí que eu ia falar. Vamos encerrar um pouquinho antes aí, e aí a gente já volta, o pessoal pode acompanhar a gente de volta aí, trazendo as perguntas, as dúvidas, e você acaba complementando um pouco dessa folha que você anotou aí pra gente, trazendo um pouquinho mais de conhecimento. Beleza, então. Vou finalizar aqui. Então, pessoal, para quem quer que as perguntas sejam respondidas, só entrar de volta na live aí quando a gente iniciar. Beleza? Até depois, Tobi. Até daqui a pouco, obrigado. E aí, Tobi? Tranquilo, Anderson. Estamos de volta. Bom, tive problema com a internet, ainda bem que não deu problema antes ali na live. Como o seu áudio não estava travando, a imagem ficou um pouco pixada, mas eu acabei não falando nada porque o áudio estava chegando legal. Eu não sei para as outras pessoas, pelo menos para mim aqui o seu áudio estava chegando legal. Então, eu acabei não falando, porque de repente a gente poderia até estar encerrando a live, né, por causa desses problemas, mas eu acho que foi tranquilo, tá? Que beleza. Vou voltar a repetir, se alguém de repente ficou com alguma dúvida aí, agora é a hora de colocar. E também os canais de atendimento aí posterior à live, né, o encerramento da live. Certo. Vamos responder umas perguntas então. Primeira, qual a melhor forma de diminuir a temperatura da água? Chiller? O chiller é um investimento bem alto, né? Então, assim, para aquário de água doce, normalmente ele acaba se tornando um investimento muito caro, em detrimento ao custo do aquário. Mas a melhor forma, sim, de se fazer um controle de temperatura é através do chiller. Fora isso, você tem os ventiladores, né? Existem vários tipos de ventoinha no mercado, já produzidas especialmente hoje para aquários, né? Onde você vai colocar na superfície do aquário, em volta do aquário, para conseguir amenizar e conseguir diminuir essa temperatura aí até em 2, 3 graus, dependendo da situação. Em casos mais extremos, Anderson, aí que são alguns dias, né, na verdade, até porque hoje muita gente tem ar-condicionado em casa, ou em ambiente onde o aquário se encontra, mas tem muita gente que não tem, né, a gente tem que lembrar que o ar-condicionado também tem um custo elevado. Então, às vezes, num dia mais quente, reparou que está com problema, eu tenho alguns clientes que fazem o quê? Pegam algumas garrafinhas de 600 ml, de água mesmo, de 500 ml, e colocam no refrigerador, deixam ela congelar com um pouco de água. Né? E de acordo com a temperatura eles vão colocando. O que a gente tem que tomar cuidado com isso? A temperatura é um fator extremamente determinante para o estresse do peixe. Então, quando a pessoa faz isso, se você não tiver um bom termostato para equalizar essa água, né, por exemplo, eu quero manter minha água em 28, né, então o termostato está regulado ali em 28.
Quando você coloca essa garrafinha de água gelada, ela tende a baixar de uma vez a sua água, né, com a circulação. Então você tem que ter um termostato ligado para controlar, porque senão sua água baixa lá para 25. Aí a temperatura ambiente sobe e volta para 30. Aí você coloca o gelo de novo e volta para 25, a garrafinha, né? Muita gente, posso colocar o gelo direto? A gente não aconselha, né? Mas a melhor forma que consegue sim um resultado muito bom são através das ventoinhas mesmo e do ventilador, né? Às vezes tem gente que coloca ventilador residencial mesmo na frente do aquário ou em cima do aquário para poder diminuir aí o ΔT, e abaixar um pouquinho esse ΔT aí em 2 ou 3 graus. Beleza. Próximo aí, acho que vou deixar para mim responder isso aí. Quando a amônia está zerada, 0 ppm, isso quer dizer que o aquário não tem nitrito e nitrato ou não tem nada a ver? Não que não tenha nada a ver, mas uma coisa não significa essa outra, né? Se tu tem amônia zerada, tu pode ter muitas colônias, uma colônia grande de bactérias nitrificantes que consomem amônia e nitrito, e tu pode ter ali poucas que consomem o nitrito, ou até não tem planta, não tem zona anaeróbica para diminuir o nitrato. Então, se você tem a amônia zerada, não significa que os outros restantes, os outros compostos nitrogenados vão estar zerados também. E como eu comentei antes, quando a gente tem mudanças bruscas nos parâmetros de água, principalmente temperatura e pH, a colônia de bactérias nitrificantes que transformam o nitrito são muito mais afetadas do que a colônia de bactérias que transforma a amônia em nitrito. Então, só porque um está zerado não significa que a gente vai ter os outros parâmetros zerados também. O que acontece é que quando no começo da montagem, como tu não tem ainda bactérias, inicialmente tu vai ter só amônia, aí depois que a amônia for sendo consumida, tu vai ter aparecendo nitrato, o nitrito, desculpa, e depois, com o passar do tempo, o nitrato também vai aparecendo. Certo, Itobi? Exato. Certíssimo. Inclusive, esse um dos grandes erros do aquarismo antigo é a famosa ciclagem, né? Eu cheguei a ver muita gente fazendo ciclagem sem nada no aquário. Então, você não vai ter ciclagem, né? Porque aí você tem Antigamente ainda tinha os cascalhos de rio, que mesmo após a lavagem você ainda tinha alguma matéria orgânica ali em decomposição no meio daquele cascalho, que acabava por gerar um pouquinho de amônia, mas não era o suficiente para que você conseguisse fazer o aparecimento das colônias de bactérias aí para transformar realmente a amônia em nitrito, né? Então, assim, as duas coisas não andam juntos, a amônia é uma coisa, a nitrito é outra. Elas estão interligadas, mas não necessariamente o fato de você ter amônia zero no aquário significa que você tenha nitrito zero, nitrato zero, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado aí. Então é sempre importante lembrar isso que você falou. Às vezes você começa a ter amônia, as colônias começam a reagir, você vai zerar, no teste na verdade vai dar zero ali, você vai zerar essa amônia, mas aí vai começar a aparecer o nitrito, até essas colônias de nitrito que levam um tempo até maior para fazer o processamento do que as colônias da amônia, para elas começarem a transformar o nitrito em nitrato, né? Então às vezes você pode não ter amônia e começar a ter nitrito, e esse nitrito até por um tempo aumentar para depois começar a diminuir, né? Até você estabilizar toda essa colônia aí, tá? Lembrando, Anderson, que mais uma vez, todo e qualquer animal que você colocar no seu aquário, no seu display, vai interferir na carga biológica, vai aumentar a produção de amônia, vai aumentar a produção de nitrito e, consequentemente, você vai ter que ter espaço e oxigenação suficiente para mais biologia. Então é sempre importante frisar isso, principalmente para quem tem aquário jumbo, aquário de peixes grandes, peixes carnívoros, né? Hoje está muito na moda o pessoal montar com peixe de rio, tucunaré, pirarara, pintado. Exatamente. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado aí que esses peixes acabam produzindo uma quantidade muito maior. Então às vezes você coloca um tucunaré grande no seu aquário, né, você já vai ter uma incidência, uma carga biológica um pouco maior aí. Beleza. Próxima pergunta. No meu aquário está criando muitos caramujos pequenos. Realmente, caramujo é uma praga que o pessoal tem muita dificuldade de controlar, porque depois que ele aparece, para tirar, para eliminar, é muito difícil.
Pode falar aí também. Oi, pode falar. Acho que tu vai ter A um... melhor forma, exatamente. A gente tem exemplos no aquarismo de pessoas que desmontaram o aquário. Esse aquário foi transportado de um local para o outro, ficou seco naquele local novo por vários dias. A pessoa remontou o aquário e apareceu o caramujo. Então, o caramujo, assim, a gente sabe que o ovo do caramujo ele é muito resistente. E às vezes ele aparece do nada, vem na raiz de planta, às vezes vem até mesmo na água do saquinho da loja lá que você comprou. A melhor forma de você controlar Tentar é você evitar, retirar. né? Conforme você. Exatamente. Tá. A melhor forma é você tem que retirar. Tentar evitar, é aquilo que eu falei, se tiver em ovo, Anderson, a gente não consegue enxergar. Né? Mas dá uma olhadinha na bateria do lojista, veja se não tem nenhum caramujo, dá uma corbícula, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vai chegar na loja e falar que a gente falou que tinha caramujo na bateria, que você não vai comprar o peixe. Não, não é isso. Mas existem as corbículas, que inclusive é um animal bem algueiro, ajuda a controlar a alga aí. E as pessoas vendem isso, aquele caramujo mais amarelo, né, um pouquinho maior. Ele chega a ficar aí até com 4 centímetros de diâmetro, é um pouco maior do que isso, de concha. Então esses daí são outro tipo. O caramujinho, aquele pequenininho que é chato mesmo, e aí tem que ser a remoção física. Não adianta, isso aí é por experiência de 20 anos aí. Quando vai aparecendo, você vai tirando, vai aparecendo, você vai tirando, pega uma redinha pequena, né, com uma tela bem fechadinha e vai tirando. Entendeu? É a melhor forma que tem de você tentar controlar o caramujo, você não deixar ele crescer e se reproduzir de novo. Tá? Existem até, cheguei a ver num artigo lá que eles podem até vir na água residual, que o cloro, às vezes, dependendo do sistema de tratamento, não consegue eliminar totalmente esses ovos, e ele pode vir até na água da tua rede. Mas, obviamente, né, Não é isso. é uma exceção, e para evitar esse tipo de situação, a gente tem o Labicon Clean também, que é um produto, né, para a gente utilizar no saquinho de transporte do peixe, antes de planta também, antes de introduzir esse animal novo, ou planta nova no aquário. Exato. Umas formas, né, de remediação é utilizando produtos, né, químicos, sulfato de cobre principalmente, que a maioria dos invertebrados ali tem também uma boa... O produto, né, esse sulfato de cobre tem uma ação negativa eficiente na eliminação. Exato. Só que o sulfato de cobre vai ser prejudicial para os organismos do teu aquário também, peixes, né, outros animais. Então tem que se tomar um cuidado quando for aplicar esses produtos, para que eles não matem só os caramujos, mas também acabem prejudicando os peixes e outros organismos do aquário. E eu tinha caramujo no meu aquário, infestou, veio também com uma planta que eu, por descuido, achei que não tinha nada, né, e coloquei no aquário, grande erro. E como eles se alimentam de qualquer resto de matéria orgânica, né, condição, recurso, eles vão ter. Então, se tem ali, se ele entrou no aquário, para remediar realmente é muito difícil. Sim, o Rafael até deu uma dica interessante aqui, tá? Só complementando, desculpa. Sim, vai. Mas tem algumas famílias de peixe que acabam comendo, né? Os ovos e comendo Pokémon. Então isso aí também ajuda. Né? As botes aí, a mocinha, tem algumas outras espécies aí, pode estar alguns ciclídeos também, encomendando pro lojista, exatamente. Ver qual que combina aí com a sua fauna, com o seu aquário e de repente está tentando colocar um animal desse. Eu te cortei, desculpa, se você quiser concluir, pode continuar. Anderson, não, eu ia comentar justamente isso aí, de introduzir uma fauna, né, para consumir esses ovinhos ali, inclusive os juvenis de caramujo, e também a questão do pH da água e a disponibilidade de carbonato de cálcio, ou esses materiais que eles utilizam para confeccionar ali, para fazer as conchinhas deles. Eu consegui, né, controlar um pouquinho melhor lá, eliminar. Eu tirei os organismos, os bichos do meu aquário e acidifiquei bastante água, e aí, né, o cálcio foi precipitando, eles ficaram... É uma hipótese, né, não sei se realmente foi isso que aconteceu, sim, mas depois que eu fiz essa prática aí, eu consegui eliminar, mas sempre que eu via também, eu ia catando, tirando, e tenho também os cascudinhos, os otossíncos, paratossíncos, que também eventualmente, e o acarabandeira, que talvez também
depois acabaram contribuindo. Mas, enfim, são questão de tentativa, né? Realmente tem muita gente que escreve aqui para nós pedindo auxílio, né, para ver o que se pode fazer nesse tipo de situação. Sim. Eu particularmente, é isso aí mesmo que você falou. Eu gosto de usar o Labicon Clean sempre na embalagem. Vale a pena frisar, a gente não coloca. Evita colocar esse medicamento no aquário, ele é para embalagem mesmo, tá? Inclusive a indicação é 1 gota para 200 ml. Então tome um pouquinho de cuidado aí com o uso dele, porque você pode acabar gerando outros problemas, aí, inclusive com a sua coluna de bactérias benéficas, tá? Do ciclo do nitrogênio aí que a gente estava falando há pouco. Próxima pergunta. Meu aquário recebe luz solar direta. Algum problema com isso? Cara, se tuas plantas estão saudáveis, não vai dar algo. O que pode dar, o que dá na maioria dos casos é alga, né, Tobi? Quando tu tem um aquário exposto à luz solar, e obviamente tu tem ali nutriente, né, para alga, vai dar alga. Calor, luz e nutriente vai dar alga. Mas se tu tem ali um ambiente bem estabilizado, com as plantas consumindo esses nutrientes, né, não tem problema nenhum. O que tu acha, então? Não é para dar água, é o equilíbrio, né? É aquilo que a gente estava falando, Anderson. Não tem problema nenhum, pode colocar. Eu, no caso de aquário, eu gosto de tomar um pouquinho de cuidado e tentar proteger o silicone com a ação do tempo, do sol, do ultravioleta, mesmo tendo alguma proteção, ele pode secar e ele pode acabar abrindo ou causando alguma fissura que vai gerar um vazamento futuro. Mas quanto a tomar sol, não tem problema. Hoje a gente monta lagos no tempo, sofre influência do sol o dia inteiro, da chuva quando acontece, né? E para isso você tem que estar muito bem dimensionado aí, com a parte de filtragem, com a parte de nutriente, tomar um pouquinho de cuidado na alimentação, usar uma quantidade um pouco menor, mesmo que você alimente por mais vezes, mas use quantidades menores. Né? Então, às vezes, é muito comum você ver a pessoa jogar aquele monte de ração, os peixes comem boa parte, mas boa parte acaba se perdendo. Né? Isso aí sobra nutriente, e qualquer sobra de nutriente na natureza, alguém vai se aproveitar, porque isso é muito difícil. Né? E geralmente as que mais se aproveitam são as algas mesmo. Então, a maior dificuldade que você possa ter é no controle de algas. Mas aí é só dimensionar o filtro, controlar, fazer os testes ali, ver como está amônia, nitrito, principalmente oxigenação, e tentar dimensionar isso daí para você não ter problema no sol. Mas não tem problema nenhum não pegar sol. É isso aí. As plantas também fazem aquele processo de alelopatia, né? Já ouviu falar disso, Tobi? Certos organismos eu só não vou conseguir repetir o nome. É quando uma certa forma de vida impede que outra forma se prolifere por fatores ali do metabolismo, ou que ela libera alguma substância, ou que ela não deixa a outra ali crescer, se proliferar por conta dessa alopatia aí. Né? Mas também é um processo aí que vale a pena a pessoa pesquisar por si própria, né, para ir mais a fundo nisso. De acordo com cada espécie, isso aí acontece muito nos corais também, né, a famosa guerra química, que o pessoal fala, aí ouve-se muito falar de guerra química, então isso realmente acontece, né, nas florestas isso acontece bastante, e no ambiente aquático também não vai ser diferente. Né, então existe bastante isso aí, e aí de acordo com a fauna e flora que ele tem ali no sistema dele, é interessante ele dar uma pesquisada a fundo nos materiais disponíveis aí no mercado, livros, né, pesquisa na internet, e adequar as plantas para poder ajudar nesse controle. Beleza, vamos ver se tem mais uma pergunta aqui. Eu tinha passado uma pergunta antes ali, Anderson, não sei se você chegou a notar, a pessoa perguntou quando eu uso Aqualife no meu aquário. Uma coisa assim, eu até vou pedir desculpa, eu não me lembro quem foi a pessoa e não sei te falar se ela continua aqui na live. Mas vamos responder de qualquer forma. O Aqualife, na verdade, ele é um medicamento, né? Ele é um medicamento, na verdade, fungicida, né? Para tratamento de fungos. Então a gente só indica você entrar com medicamento quando você realmente tem um problema. Eu já vi muita loja indicar as pessoas, o aquarista, usa medicamento como preventivo. Isso não existe, né? Então, assim, não tem. Você vai prejudicar a sua biologia, você vai acabar prejudicando os seus peixes, as suas plantas, né? Porque boa parte desses medicamentos tem um princípio ativo um pouco mais forte,
né? E isso aí vai gerar problemas futuros. Então o Aqualife, no caso, ele é um medicamento para se controlar fungos. Então, é mais ter que dar uma olhada nos peixes dele, né? Ver se tem alguma incidência de fungo, alguma coisa, para ele poder estar entrando com o Aqualife aí, né? Tem mais algumas indicações da Aqualife também, além de fungos, né, Anderson? Não me recordo Eles, agora de cabeça, me deu um branco aqui. eles são recomendados, o Aqualife também é recomendado para auxiliar no tratamento de outras doenças, né? Porque muitas vezes o parasita se instala e acaba deixando, né, uma ferida, uma abertura na defesa ali, no corpo do peixe, e isso acaba favorecendo a ocorrência de fungos, até de bactérias. E para evitar uma infecção secundária já se indica daí o Aqualife também, não só por evitar esse tipo de acontecimento, mas também porque para alguns tipos de tratamento o acriflavina também ajuda, né, no combate a essa enfermidade ali. A acriflavina é o Que é princípio ativo ali do Aqualife. ativo do Aqualife. É o que a gente sempre costuma dizer, toda bactéria abre caminho para fungo e todo parasita abre caminho para fungo, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Além de feridas, tá, gente? Tem que tomar cuidado aí, às vezes o peixe raspou em alguma pedra, alguma planta muito pontiaguda, de uma qualidade um pouco inferior, acabou machucando, isso pode abrir caminho para fungos, tá? O fungo normalmente é aquele tufinho, que parece um tufinho de algodão, pode se instalar na boca, pode se instalar no corpo, pode se instalar... Normalmente é onde apareceu uma ferida, tá? Então fiquem de olho. E o Rafael está dando uma indicação legal aqui, ó. Eu vi Preventiva e agora. ração de boa qualidade. Então vou te ajudar, Rafael. Você já usa a nossa linha Labicon Guard? A linha Labicon Guard ajuda mais ainda a prevenir doença, né? Ela também, se você reparar, você vai ver que a linha Labicon Guard, a gente vai ter a Allium, que tem a mesma coloração do Labicon-Bacter, então ela ajuda a prevenir e ajuda a tratar doenças bacterianas. Aí depois nós vamos ter o Labicon Herbal, que se você vai ver que ele é verdinho e a coloração dele combina com o Labicon Ictio, então ajuda no tratamento e também na prevenção de doenças através de parasitas e ectoparasitas. E a Timos, que é um rosinha um pouco mais, um vermelho um pouco mais fraco, que é mais ou menos a cor da Aqualife e acaba ajudando também a prevenir aí as doenças fúngicas, né? Então vale a pena você ter esses 3 potinhos na sua casa e oferecer de vez em quando aí pro seu peixe, dia sim, dia não, ou até mesmo todo dia, não tem problema nenhum. Tá? Uma ação bem complementar aí. Doenças seria mais um tema, né, para uma próxima live. Sim, sim, esse é complicado, esse é difícil. Aí nós vamos botar o Guto junto, pegar um É verdade, veterinário. deixar ele sofrer um pouquinho para explicar a parte mais pesada da veterinária aí nas doenças. Mas é legal, é uma live bem bacana, né? É bem interessante da gente fazer na próxima também. Só, né, reforçando de novo o que o Rafael falou, alimentação de qualidade e parâmetros de água compatíveis, né? Qualidade de água e alimentação de qualidade é sinônimo de peixe saudável. Exato. Oi, Tobinho. O que mais que temos aí? Aqui, deixa eu ver, acho que acabou as perguntas aqui que vieram agora. Vamos falar um pouquinho sobre o teste de ferro e oxigênio, rapidamente, já que a gente falou de planta e falou do ciclo de nitrogênio e comentou ali do oxigênio. Acho que vale a gente introduzir um pouquinho desses dois parâmetros aí, porque essa live vai ficar gravada também, né? O pessoal que não assiste agora, tem muita gente que assiste depois a live gravada ali no Instagram, né, no IGTV. Exato. Vamos lá. Vamos falar primeiro de qual que você prefere? Você oxigênio pode ser? Pode ser qualquer um. Pode ser porque a gente segue no ciclo do nitrogênio, né? Anderson? O que você acha? Ótimo. O teste de oxigênio, para mim, é um dos mais importantes também. Por quê? A partir de quando você começa a baixar a concentração de oxigênio dissolvido no seu sistema, né, abaixo de 0,4, 0,4 ou 0,04? Espera que agora me deu um branco aqui. Por isso que é importante a gente ter sempre a bula. Isso, exato. Então, quando você começa a baixar muito a concentração de oxigênio dissolvido, você tem um grande problema na manutenção das colônias de bactérias, né? E aí você pode entrar numa reação em cadeia. Então você pode começar a ter um problema de bactéria benéfica, você vai começar a ter um problema de amônia, esse amônia vai gerar um problema
no peixe um estresse que pode trazer uma doença, baixar a resistência, baixar o metabolismo, o peixe vai comer menos, enfim. E aí você começa a ter essa reação em cadeia, né? De repente morre um peixe, esse peixe às vezes a gente não vê, está trabalhando, esse peixe permanece mais um tempo dentro do aquário, a gente não consegue tirar rápido, isso também começa uma certa decomposição e piora mais ainda a situação da coluna de bactérias com baixa oxigenação. Então isso que é importante a gente sempre medir o teste de oxigênio, aí, sempre ter esse teste à mão. Em aquários grandes e lagos, é fundamental você fazer em várias áreas específicas do seu tanque para ver como que está a sua circulação. Né? Então, às vezes, pessoas têm tanques, têm lagos em casa, e a pessoa mede ali do lado da bomba, por exemplo, da saída da circulação da bomba, ou próximo a uma queda d'água, uma cachoeirinha. Ali, normalmente, no lago, principalmente, né, que são ambientes maiores, a oxigenação vai estar relativamente boa. Mas, às vezes, do outro lado do lago, onde você tem uma circulação de água menor, dependendo da montagem desse lago, onde estão posicionadas as bombas, as saídas de água, a captação, né, pode ser que você tenha uma área deficiente nesse lago. E isso acaba te gerando problema, não também com alga, com outras coisas aí. Né? Então, por isso que eu gosto muito do teste de oxigênio. Tá? Principalmente para a gente tentar monitorar bastante isso. E aí, a gente pode entrar também na forma de oxigenar. Né? Então, eu vou esperar você complementar o teste de oxigênio e depois a gente fala como oxigenar um pouco a água e quais são os principais equipamentos para isso. Só complementando então, né, como é que esse teste aqui ele é um pouquinho diferente dos demais. Primeiro porque a proveta dele já é diferente, né, ela é uma proveta de vidro. A proveta dele é de vidro e é mais comprida, a marquinha também é bem mais em cima. E essas diferenças, elas existem justamente para diminuir as influências de que esse arzinho que fica poder interferir no teste. Então, o vidro ele adere muito menos moléculas de oxigênio do que o plástico. E o fato de eu deixar só um pouquinho de área ali com ar na proveta, também já impede que, por exemplo, que essas moléculas de oxigênio se incorporem à amostra. E se elas se incorporarem, obviamente eu vou ter um erro, né, no teste. Eu vou estar tendo uma medida ali que não é compatível com o que está acontecendo ali no meu aquário. E na hora de fazer a agitação, que na verdade não é uma agitação, é só uma simples inversão. A gente coloca os reagentes ali, né, aplica o reagente, tampa o tubinho, faz só uma simples inversão. Não faz essa prática de agitar, porque esse fato de agitar tu já está só aquele pedacinho de ar que ficou ali, já vai então esse oxigênio vai estar se inserindo dentro dessa amostra e alterando o resultado do teste. Então, inverter, né, uma simples inversão, aí aplica o reagente 2, inverte, aí depois também tem a recomendação ali depois do reagente 3, que é manter 5 minutos ao abrigo da luz. 5 minutos. Que você comentou ali, né? E isso. todos... Pode falar aí também. Não, pode falar. Então, na verdade, eu só queria dar uma dica, tá? Esse teste aqui, como você falou, a gente comentou antes de fazer a comparação do teste de cima para baixo. Esse daqui é o contrário. Esse aqui realmente a pessoa vai colocar do lado. Eu tô com a proveta errada, tô com a proveta de outro teste, tá? Não é essa, tá, gente? É uma provetinha mais fina. Mas aí a comparação vai ser feita lateralmente, tá? E uma coisa importante de frisar, que tem muita gente que, assim, quando o Anderson falou de tampar e virar, eu já cansei de ver gente fazer isso aqui para fazer teste, ó. Isso aqui não é tampar, tá, gente? Isso aqui realmente estraga completamente o resultado do seu teste. Sim. Porque a pele tem oleosidade, tem pH, tem tudo. Então, às vezes a pessoa não lavou a mão. Então, toma muito cuidado na hora de fazer o teste. Né? Todos eles vêm com a tampa. Se não vier, se por acaso você comprou esse teste e não veio, ó, entre em contato com o Ocon que a gente vai dar um jeito de enviar para você. Tá? É importantíssimo você ter essas peças. E aí você vai realmente tampar, vai agitar. No caso de oxigênio que a gente está falando, que nem o Anderson falou, você só vai virar, né? Mas nunca tampem com o dedo. E outra dica importante é quando você vai fazer um teste, principalmente de oxigênio, lava bem essa proveta na água que você vai usar umas 5, 6 vezes, enche, esvazia, enche, esvazia.
Quando você for encher essa proveta, principalmente no teste de oxigênio, não enche ela de uma vez, não enfia ela embaixo d'água. Coloca ela de lado, vai enchendo bem devagarinho com essa amostra, né, até chegar no nível ali, para você também deixar o mínimo de bolha possível ali, o que o Anderson falou que o vidro não adere, mas às vezes acaba aderindo alguma coisinha também. Né, então isso aí ajuda a contribuir. Era só mais essa dica aí, Anderson. O pessoal, às vezes, eu já vi muito lojista tampando proveta com o dedo. É verdade. Também, o pessoal liga aqui pra gente, né, comenta aqui com a gente, e a gente sempre, obviamente, né, dá as instruções, mas é importante frisar que, né, seguindo, né, a bula, né, tu tem todas essas informações de como realizar o teste, inclusive de como manter a integridade do teste, né, para os reagentes não serem contaminados, né, para não haver contaminação ou alguma outra interferência. Um exemplo disso é o teste de amônia, que é um teste muito sensível. Imagina, ele detecta concentrações menores que 1 ppm. Isso são concentrações baixíssimas. E só o fato, né, da pessoa estar fumando ali perto na hora que está fazendo o teste, ou está usando produto de limpeza que usam, né, compostos amoníacos também ali na formulação, só o fato desse ar ali contaminado com amônia cair em cima de uma tampinha, por exemplo, e depois você tampar o reagente, o teste já ficou contaminado. Então, a pessoa vai ter amônia zerada no aquário, mas está sempre dando ali aquele 1 ppm, coloca mais mídia, faz de tudo, faz TPA e ainda está dando aquele 1 ppm. Só que, na verdade, o que aconteceu é que houve uma contaminação. Às vezes até também trocar as tampinhas, deixar ela aberta. Então, tudo isso são cuidados que o aquarista tem que ter na hora de estar realizando o teste, tomar essa atenção para não contaminar os testes e, consequentemente, ter erros de medição. Né? Sim, exato. E essa parte de tampar os reagentes rápido é muito importante, né, Anderson? Porque às vezes eu vejo o pessoal abrir o reagente, deixa ali em cima, aí vai pegar a água, então todos os reagentes estão abertos em cima da mesa, e isso daí está oxidando os reagentes, né? Isso aí pode gerar um problema, pode gerar um falso resultado aí futuramente, né? Logicamente que quanto o teste mais novo ele for, mais preciso ele vai ser, né? Mas conforme muito tempo aberto, isso é preocupante. Então, gente, sempre que vou fazer, abre o reagente, usa e já fecha, né, para evitar qualquer tipo de contaminação também. O Rafael perguntou aqui agora quanto tempo eu posso deixar o filtro desligado para não ter problema com biologia. Rafael, eu não indico muito mais do que 40 minutos, 1 hora. A partir de 40 minutos, 1 hora, você já está perdendo boa parte da sua biologia. Né? A partir de 10, 15 minutos aí, sem circulação de oxigênio, você já começa a perder a sua biologia. Né? Então, assim, depois de 1 hora, você já vai começar a perder quase que toda a sua biologia. Então, se você mora numa região que tem uma alta incidência de falta de luz, de paradas de energia, procure um compressor a pilha, procure um no-break que possa dar conta pelo menos de um compressor, né, ou até mesmo de um filtro, para que você tente evitar aí essa falta de oxigenação. Quando tu tem uma quantidade de peixe, né, uma carga orgânica não muito grande, às vezes tu não vai ter danos visíveis, né, na hora ali. Mas se o teu aquário é densamente populado, né, populoso ali, e o teu aquário tá ali com o sistema de filtragem desligado, possivelmente tu vai ter uma perda que pode interferir sim depois no processo de nitrificação ali. Sim, sim, com certeza. Como eu vi aqui também, Anderson, que o próprio Rafael falou de fazer uma live com os testes, né? Apesar da live ser uma boa, né? De repente pegar um dia fazer uma live aí, realizando todos os testes, você começou um trabalho também colocando alguns testes, né? A forma de como fazer os testes. Fazendo isso tá vídeos. no YouTube, não tá? Tá. Isso. Você tá no YouTube. Então, pessoal, dá uma olhadinha. Esse gap aí, quebra nós, esse gap de tempo aí, né? Não fala, tu não fala. Mas vamos lá, esse vídeo
O vídeo que eu fiz está aqui no Instagram, no IGTV, demonstrando como é que se faz o teste de KH. E está no YouTube também, mas lá o vídeo é de uma colaboradora nossa, que é a Luciana, que ela é farmacêutica. Ela fez o vídeo também, né, explicando como é que se faz o teste de KH. Então, fica aqui o spoiler agora, de que a gente está preparando sim os vídeos para todos os testes da linha Labicon. Os vídeos, então, como fazer o teste e como interpretar ele, né? As duas formas para você, né, para a gente ter acesso de uma forma bem clara e objetiva, ter acesso a esse tipo de informação. Legal. E se de repente o Rafael tiver alguma dúvida aí mais urgente, Rafael, não tem problema não. Entre em contato com a gente, manda lá a sua dúvida, que com certeza a gente vai entrar em contato para estar respondendo como fazer, ver como você está fazendo e de repente ou só corrigir ou apoiar ou simplesmente falar que você está fazendo de forma correta, tá? Mas isso já está em produção aí, porque segundo o Anderson, já está fazendo os vídeos aí. Tem mais alguma pergunta, Anderson? Você lembra? Não, né? Pergunta não, esqueci. Acho que não. Não, pergunta não. Aí a gente ia falar um pouquinho, depois você quer falar mais alguma coisa do teste de oxigênio? Não, do oxigênio acho que já abordamos bem, né? Podemos ir pro ferro agora? O que tu acha? Ok. Vamos lá. Você como biólogo especialista em botânica, eu vou deixar você falar do ferro à vontade. Pois então, ferro na água, ele ocorre basicamente sobre duas formas. A férrica e a ferrosa. Uma delas, né, as plantas conseguem assimilar, que é a forma férrica, e essa forma ferrosa, elas não conseguem. Elas não conseguem captar esse ferro ali da forma insolúvel na água. Então, às vezes a pessoa tem uma concentração até relativamente boa de ferro, só que ele está numa forma insolúvel que as plantas não conseguem assimilar. Só um minuto. E esse teste de ferro, ele justamente vai fazer a medição das duas formas, tanto da forma férrica quanto da forma ferrosa. Se a gente quiser saber só a concentração do ferro biodisponível para as plantas, a gente tem que fazer ali uma conversão, excluir um reagente do teste, né, fazer em duas etapas, né? Primeiro fazer o total e depois excluir um dos reagentes e aí fazer uma conta para diminuir desse primeiro. É um pouquinho realmente mais complicado, mas ali está bem explicado os passos na bula, como é que faz essa conta, para tu chegar numa forma que o ferro está biodisponível. A maioria dos ambientes naturais, aqui na verdade dos aquários, eles têm deficiência de ferro. Porque como essa forma solúvel, ela depende de pH e de outros fatores também, geralmente esses valores de parâmetros não estão ideais para esse ferro correr na forma biodisponível. Então, por isso que os produtos ali, os fertilizantes, eles usam esse ferro ligado a uma molécula que vai fazer com que esse ferro fique biodisponível. Então, quais as formas de ferro que ficam biodisponíveis? A férrica, a fracamente ligada com coloides e a ligada com esses componentes aí, EDTAs, EDTAH, que são os ferros quelados, que falam, né? Os quelatados, quelados, Exato. Que daí fazem com que esse ferro consiga ser absorvido pelas plantas, né? Que ele fique biodisponível. Muitas vezes o pessoal liga aqui falando que o teste não funciona. Só que assim, a pessoa dosou o fertilizante, dosou o ferro, e foi fazer o teste no outro dia. O que aconteceu? As plantas já absorveram todo esse ferro que ele dosou. Depois que esse ferro, se as plantas já estão com um sintoma de deficiência, e tu adiciona somente uma quantidade ali recomendada do fabricante na água, as plantas elas vão absorver rapidamente esse ferro que está biodisponível,
e tua leitura no dia seguinte não vai captar mais ferro porque ele já foi absorvido. Então a indicação é realmente fazer essa dosagem e uma meia hora depois fazer o teste para ver como é que está essa concentração de ferro. Isso, até porque o ferro ele oxida muito rápido no aquário, né? Sim, ele Se a fica partir ali, da oxida. oxidação, e ele vai deixar de ficar biodisponível e aí a gente não vai ter claramente esse ferro na água, né? Se você demorar muito tempo para fazer o teste, a partir aí, acredito, 4 a 6 horas, a gente já não vai ter uma leitura de ferro, né? Após a colocação, correto? Sim. Depende da absorção das plantas também, né? Porque se não tiver Uhum. planta para absorver essa quantidade, ela vai ficar linda. Mas quem tem aquário plantado, geralmente tem bastante planta. E estando, Sim. então, o ferro biodisponível ali para elas, elas vão absorver, elas têm essa capacidade de absorver muito rapidamente esse ferro Uhum. biodisponível aí. Sim. O Zé Maria aqui, né? O Zé Maria está pedindo um livro em português sobre aquário natural ou plantas aquáticas. Existiam dois Hum, livros bem interessantes. E faz um bom tempo. Eu vou até te pedir depois, Zé Maria, para você mandar o e-mail, o seu e-mail, entrar em contato lá com o Dr. Fala, né, com a Alcon. E eu vou pesquisar esse livro, porque esse livro foi escrito há um tempo atrás. Inclusive, um dos autores acabou falecendo num projeto, e após um projeto, e eu não sei se existe reedição desse livro, então é um livro um pouquinho mais difícil de achar. Né? Eu vou pegar os dois nomes exatos, inclusive ele tem bastante indicação de aquário plantado e tem um catálogo interessante de plantas. Eu vou verificar o nome, vou enviar para o pessoal da Alcon e eles mandam para você. Ou se você quiser mandar direto para a gente aqui, pode mandar no e-mail também, no vendas@uberê.com.br e a gente te responde isso também. é, o, Que- a gente utiliza aqui bastante literatura em inglês. A gente tem trabalhos aqui também, né, nacionais, mas tem muita coisa boa ali que está em inglês também, né? O que dá para fazer é traduzir. Esse que eu super indico é esse Ecology of the Planted Aquarium. Tem Sim. PDF e ali é o beabá, assim, basicamente de um aquário plantado. Obviamente que não entra muito nas questões tecnológicas, né? De injetores de CO2, fertilização. Iluminação, essas coisas. Mais basicamente os termos, as definições, as reações que acontecem. Então está tudo muito bem explicado, esses processos do ciclo do nitrogênio, absorção de plantas, aquilo que eu falei de alelopatia. Então tem muito conteúdo bom nesse livro aí. Mas Legal. fica, como o Itabi sugeriu, manda aqui a mensagem para nós, que a gente vai indicar sim uma literatura aí para aquário plantado que seja em português. Isso. Às vezes eu vou dar uma olhada no livro, porque às vezes até tem alguém vendendo online, às vezes o livro usado, alguém que quer se desfazer, aí às vezes aí encontra. Eu realmente não sei falar se existem edições novas, tá? Vamos lá, o Rafael perguntou aqui como aumentar a oxigenação o oxigênio dissolvido na água, né? A oxigenação na água, Rafael, ela se dá através de toda e qualquer quebra de superfície da água e além também da dissolução do próprio ar, né, do próprio oxigênio do ar atmosférico. Então, como é que você pode oxigenar? Ou o mais famoso método de oxigenação é através do compressor de ar, onde você vai estar colocando uma pedra porosa o mais profundo possível no seu aquário, ligado a um compressor de ar, e essa oxigenação, né, o ar atmosférico passando pela coluna d'água, vai se dissolvendo e vai oxigenando essa água. Existem as bombas submersas, que ela tem um sifão, né, a gente chama de venturi, onde você vai encaixar a mangueira de ar, essa mangueira de ar vai ficar para fora do aquário e o fluxo de água vai puxar através desse venturi o ar atmosférico também, já fazendo a injeção no aquário. E os filtros externos acabam fazendo também, porque ele promove aquela cachoeirinha, né, os filtros Rangon acabam promovendo aquela cachoeirinha ali no seu aquário e aumentando a oxigenação. Né? Então isso é importante de acordo com cada tipo de filtro que você vai usar. Por exemplo, eu uso um canister no meu aquário, um canister ou canister, né? Eu quero saber como é que está a minha oxigenação. Então é importante você fazer o teste. De repente você tem uma fauna e flora específica e isso pode gerar uma deficiência de oxigênio. Aí você vai precisar estar introduzindo algum desses meios de oxigenação que eu te falei.
Né? Os mais comuns e mais em conta são esses mesmo, compressor de ar e bomba submersa ligada através do Venturi ali da saída de água. Vou fazer mais um comentáriozinho sobre a parte química aí do negócio. Você imagina que a água, o oxigênio tem que se dissolver na água. Então, a partir do momento que esse compressor de ar ele emite bolhas, na bolha você tem oxigênio aqui dentro. E a superfície de contato é exatamente por fora dessa bolha. Então, enquanto ela estiver subindo ali até em cima da coluna d'água, mas estiver em contato com a água, ela vai estar dissolvendo, né? O oxigênio vai estar sendo dissolvido até ela atingir lá o topo, né? E o ar, a bolha, se desfazer e o ar ser disperso. Então, nessa situação, né, onde tu tem a bolha, tu está tendo troca gasosa e, obviamente, na superfície tu também está tendo essa troca gasosa. No teu filtro, né, a movimentação da água também. Então, promover a área de superfície com oxigênio, tu vai ter essa troca gasosa aí, basicamente. E outro fator importante sobre oxigênio dissolvido na água é que quanto maior a temperatura, menos oxigênio dissolvido a gente tem na água. Né? Também é uma questão química, né, da água. Fator determinante. Né? Determinante. Sim. Então, quanto maior a temperatura, menos oxigênio dissolvido tu vai ter na água. Por isso que a gente costuma indicar o pessoal aí quando vai fazer um tratamento de doença, subir o... Primeira coisa antes de você fazer um tratamento de doença, né, seja ele com Labicon Backer, Labicon Ict, Labicon Ecolife, aumentar a temperatura do termostato, aumentar a oxigenação do aquário e aí sim você fazer, retirar o carvão ativado, né, para acabar não retirando também o princípio ativo, e aumentar a oxigenação, obviamente, para você entrar com medicamento e ter uma maior, como é que eu vou falar, perdi a palavra agora, uma maior eficiência nesse tratamento aí. Beleza, acho que Anderson? Encerramos as perguntas aí, foram todas respondidas. Quem quiser, vamos ter mais uma aí, é melhor fazer uma TPA semanal ou quinzenal? Talbi. Olha, eu vou ser muito honesto, Emiliano. Emiliano, é o seguinte... Depende da situação. É que assim, ó, depende da quantidade, mas se você fizer uma TPA, é muito melhor você fazer uma TPA de 10% semanalmente do que você fazer uma TPA de 25%, 30% quinzenalmente. Né? Porque você fazer uma TPA semanal, você acaba reduzindo a chance de um problema, reduzindo a chance de uma intoxicação por excesso de amônia, por nitrito, né, uma infestação de algas por uma questão de fosfato, de nitratos, enfim. Então é muito melhor você fazer uma troca parcial de 10% do volume de água do seu aquário ou do seu tanque semanalmente. Lógico, volto a repetir, faça todos os controles antes de você fazer essa TPA. Né, controle, teste o cloro lá, teste o pH da água que você vai introduzir no aquário, teste a água do seu aquário para tentar equilibrar esses pHs aí com corretivo, se você precisar usar um tamponador, né, mas o corretivo mais usado na TPA são o Labicon ácido e o Labicon álcool. Faça os testes de amônia, principalmente na água da rua, na água que você vai usar, né, e faça essa troca bem lenta e bem gradativa aí para você não dar um choque térmico nos seus animais. Tá? Mas eu prefiro 10% semanal do que 25% quinzenal. TPA semanal 30% é exagero? Não, depende da situação. Acho. É exagero, tu acha? Eu acho, Anderson. Eu acho porque, assim, uma semana, dependendo do que ele tem dentro do aquário, você não teve tempo ainda de absorver todos os nutrientes necessários, então você acaba também tirando coisa boa, né? Muita coisa boa. E você acaba mexendo demais nos parâmetros de água, com 30% de TPA semanal, que é o que a gente tenta evitar no aquário. Quanto mais equilibrado a gente conseguir deixar os nossos parâmetros, mais saudável vai estar o nosso aquário. Né? Então, na verdade, é por isso que se você for fazer semanal, eu indico aí no máximo 10% a 15%, tá? Do volume de água do aquário. Tem situações... Tem situações específicas, né, que o pessoal faz TPA 50% semanal, né, aquários densamente plantados com sim, alta... sim. Exceções também, né,
Mas é como eu Sim, falei, eu sou da opinião de que depende da situação, né? Tem casos, né, que obviamente TPAs agressivas semanais não são recomendadas, mas tem situações, né, que é até importante fazer essas TPAs aí. Mas como o Itaúbi falou, né? eu já cheguei a fazer TPA de 70%, Anderson, mas é caso específico, eu tinha problema de um determinado composto, né? Então, assim, depende muito da situação. Mas se for um fato de simplesmente fazer a TPA por manutenção, eu aconselho na faixa de 10 a 15% semanal. Da mesma forma ali que o Hudson, né? Deixa eu só ver o nome dele aqui, voltar, desculpa, Hudson, perdão. O Hudson Júnior está falando, a TPA não afeta a biologia do aquário? Hudson, se você fizer os testes, se você fizer os controles, né, se você não der choque, se você tiver fizer essa troca lenta, não tirar tudo de uma vez, é muito rápido, principalmente encher muito rápido, né? Tirar rápido você até pode, porque os peixes não vão sentir muito, você só tem que tomar cuidado aí com as suas bombas, com o seu termostato para não queimar, dependendo da quantidade de água que você vai tirar, né? Você tem que lembrar que aquilo ali vai ficar fora da água. E o fato de você recompletar esse aquário com água, ela não pode ser muito brusca, tem que ser devagar. Né? Então, se você tiver os parâmetros bem equiparados, pH, temperatura da água nova, com a água do seu aquário, os níveis de amônia zerado, níveis de cloro zerado, pode fazer a TPA que não vai atrapalhar a sua biologia de forma nenhuma. A biologia está presente no aquário inteiro, não só na água, nas plantas, no tronco, no cascalho, no substrato, enfim. Mas ela se concentra, na maior parte, nas mídias e nos locais extremamente porosos, tá? Então, a biologia, normalmente, ela está nesses lugares. Então, o fato de você tirar uma parte da água não vai atrapalhar a sua biologia de forma alguma se o seu filtro estiver estabilizado. Né? Como o Anderson citou, em alguns aquários plantados, que eu vi que teve uma outra pessoa que colocou aqui, que é o Daniel, né? O Daniel Lira colocou que o aquário dele é 80% plantado. Então, assim, um aquário muito plantado, às vezes a gente indica até a colocação de 2 filtros. E aí, quando a pessoa vai fazer a TPA, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a TPA e a manutenção de um filtro, e aí na outra semana ou na outra, nos próximos 15 dias, ele vai fazer a TPA e a manutenção do outro filtro, para que a biologia, né, para que você não mexa com a biologia desses 2 filtros de uma vez só. Né? Então, isso que a gente aconselha aí também. Mas, lógico, depende muito de caso a caso. Como eu falei, eu já cheguei a fazer TPA de 70%. É lógico que, num caso desse, eu passei uma semana monitorando o aquário para ver se não iria dar problema. No seu caso, Daniel, 2 canistras, é importante você fazer a manutenção e a TPA de um aquário, e depois de 15 dias, na outra semana você pode fazer apenas a TPA, depois de 15 dias você faz a TPA e a manutenção do outro canister, tá? Sem problema nenhum. Inclusive falou que ele usa 2 canisters. Exatamente. Bom, então, Bia, acho que podemos encerrar por aqui, né? Já estamos acabando o tempo aí da segunda live também, né? Passa Já rápido. estamos gastando mais uma hora, né? Mais uma hora, hein? Eu queria inicialmente agradecer de novo você por ter aceitado o convite para mais uma vez estar aqui conversando com a gente sobre aquarismo, principalmente nesse dia especial para nós, né? O nosso dia aí, nosso dia. Também queria agradecer a quem nos escutou, quem estava assistindo a live, quem vai assistir ela depois que vai ficar gravada. Quero agradecer o pessoal aqui da Alcon, né, por todo o suporte que sempre dá pra gente. O Gustavo, colaborador nosso, também está aqui comigo até agora na empresa. Agradecer também distribuidores, lojistas, consumidores, todo mundo aí que faz parte, né, nesse time. Agradecer meus amigos também que me acompanham forte aqui, eu vejo todo mundo acenando, amigos, familiares. Agradecer também aqui o nosso atleta Jackson Dias, que é uma promessa aí no Taekwondo, um atleta que a Alcon patrocina. Então um abraço para você aí, Jackson. E, então é isso aí. Itaúbi, profira algumas palavras aí. Exato. Eu agradeço mais uma vez aí a chance, a oportunidade que vocês me deram, né? Gratidão sempre por esse convite. Agradeço aí toda a equipe Alcon, toda a família Alcon. Tá? Agradeço muito, muito o pessoal que está acompanhando e sempre acompanha as nossas lives e as lives da Alcon também, com o Max, com o Beto. Né? São pessoas extremamente interessadas em busca de informação. E
Agradecer, na verdade, a oportunidade de a gente poder passar um pouquinho dessa informação, né? E pessoal que está sempre junto, muito obrigado e parabéns pelo dia aí, que hoje, como o Anderson falou, a gente comemora o Dia Nacional do Aquarismo, né? Obrigado e, se Deus quiser, até a próxima aí, esperamos estar junto em breve. Beleza, pessoal, só lembrando, né, então, que a gente tem a nossa página aí no Instagram, quem não curtiu ainda, né, curte, a gente fica publicando diariamente conteúdos sobre aquarismo, aves, répteis, inclusive, né, a gente tem até janeiro, a gente tem programado aí textos falando basicamente do que a gente comentou aqui sobre água, sobre manejo. Hoje, por exemplo, eu estava escrevendo sobre o uso de tamponadores na água de rede, né, porque às vezes o pessoal tem problema com o pH da água, acho que é do aquário, mas é da rede. Enfim, né? Então a gente tem muita informação no Instagram. Temos também o nosso site da Alcon, a Compete. Temos também o blog do Dr. Fala. Então são vários canais, né? São várias vias aí que a gente tem bastante informação e com certeza aqui na empresa a gente está sempre disposto a atender os nossos clientes e tirar todas as dúvidas que surgirem. Então, mais uma vez, uma boa noite para todos vocês. Mais uma vez, um muito obrigado. E espero que podemos nos encontrar numa próxima live aí, muito em breve. Valeu, Itobi, uma boa noite. Valeu, um abraço a todo mundo. Fique com Deus, uma boa semana. Um abraço, boa noite.